Olá, boa noite para você. Fé e devoção. Começa a temporada de viagens rumo à Basílica de Aparecida e aluguéis de ônibus disparam pelo Brasil. Festival de Inverno da Bahia. Viação Águia Branca fará sorteios e até karaokê. A NTT autoriza Expresso Concorrência a implantar nova linha. A justiça funciona ou não no Brasil? Sidney Piva consegue a reversão do processo de falência da Itapemirim Transportes Aéreos. E em instantes, você confere os detalhes. E ainda, acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa diversas pessoas mortas em Minas Gerais. Você confere nesta edição outras ocorrências do setor rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Outubro está quase chegando, e com ele temos as Romarias de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil tem suas festividades celebradas no dia 12, e diversas pessoas partem rumo à Basílica da Santa, em Aparecida, no estado de São Paulo, em forma de devoção e oração. A busca por aluguéis de ônibus para a data começa a crescer já agora no mês de agosto, justamente pela demanda ser altíssima. Como é uma data concorrida, quem deixar para a última hora pode acabar ficando sem busão. Grupos religiosos e igrejas já estão promovendo as romarias, que logo logo tomam as estradas rumo à Basílica. Valores, datas e quais veículos vão ser usados já estão sendo discutidos, e você deve procurar sua comunidade caso tenha interesse em ir para a Basílica. Oração e fé sempre é muito bom, principalmente nesses dias que estamos vivendo atualmente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a empresa Expresso Concorrência a implantar uma linha de ônibus entre o Mato Grosso e Rondônia. Foi autorizada a modificação do serviço através da implantação da linha Cuiabá-Porto Velho com o prefixo 11009200. A Aviação Águia Branca vai ter seu espaço garantido no Festival de Inverno da Bahia. A companhia será responsável pelo transporte oficial do evento, que vai ser realizado entre os dias 25 e 27 deste mês, em Vitória da Conquista. Esse é o 5º ano em que a empresa marca presença no festival, com diversas experiências exclusivas para os visitantes. Nesta edição, o estande da Águia Branca oferece uma festa à parte, com espaço instagramável, karaokê e roleta para sorteio de brindes e cupons de desconto. No local, haverá um ônibus de última geração, do modelo Marco Polo G8, estacionado, que poderá ser usado para as pessoas, como ponto de encontro e local de descanso. Quem passar por lá poderá ainda utilizar os pontos de recarga de celular e aproveitar o Wi-Fi disponibilizado pela empresa. Que bacana, né? O Festival de Inverno da Bahia é um dos maiores eventos de música do interior do Brasil e reúne grandes nomes da música nacional, com expectativa neste ano de um público de 60 mil pessoas por dia. Entre os artistas, passarão pelo palco principal nomes como Matheus e Cauã, Marisa Monte, Djavan, Tiaguinho, Léo Santana, Natan, Mari Fernandes e Pedro Sampaio. A Águia Branca tem diversas linhas com destino à Vitória da Conquista, e quem comprar as passagens pelo site pode ter um desconto de até 30% e cashback de até 20%. Será que a Justiça do Brasil realmente funciona? Talvez sim, talvez não. O ex-diretor do Grupo Itapemirim conseguiu na Justiça a reversão do processo de falência da Itapemirim Transportes Aéreos. A companhia foi criada em 2021 por Sidney Piva, através de recursos da recuperação judicial da aviação Itapemirim.
A empresa mal ficou 6 meses em operação e deixou de voar em dezembro daquele ano. A decisão é do desembargador Azuma Nishi, da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso movido pelo empresário foi atendido e suspende a decisão em primeira instância, que havia decretado a falência da companhia aérea. A decisão é do dia 18 de agosto e foi publicada essa semana pelo TJSP. O despacho não se estende às empresas de ônibus, que continuam com o arrendamento das linhas da Suzantur. No setor rodoviário, nada muda, segue do jeito que está. Segundo a defesa de Piva, a Travel Tecnologia é a empresa que pediu a decretação de falência, desistiu do pedido antes da decisão de primeira instância e que a ITA não foi citada no processo quanto ao pedido da falência, não podendo se defender. Na decisão, o desembargador destacou que não foi analisada a desistência do pedido de falência e que há um perigo imediato de dano moral irreparável e de difícil reparação, decorrente do decreto de quebra da empresa agravante. A criação da companhia aérea é investigada pelo Ministério Público Federal, já que há uma suspeita de desvio de 46 milhões de reais da recuperação judicial da Itapemirim para a criação dessa empresa. Piva, claro, nega as irregularidades. E aí, qual a sua opinião sobre esse caso? A justiça no Brasil funciona ou não? Comente aqui nos comentários. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, as informações do acidente com o ônibus do Corinthians. E a seguir, as notícias em manchete. Imagens para você de Curitiba. 24 graus neste momento na capital paranaense. O JU volta já já. Não saia daí. Um motoboy morreu atropelado por um ônibus urbano em Campina Grande, na Paraíba. A fatalidade se deu próximo do Teatro Severino Cabral. Victor Gabriel Sabino da Silva Ribeiro dirigia a moto no sentido Parque do Povo e o ônibus saía em direção à Avenida Floriano Peixoto. Segundo a polícia, durante a conversão, o ônibus acabou atingindo a moto. O jovem infelizmente morreu no local. Uma investigação foi aberta. O ônibus do cantor Adriano Rode tombou na BR-463 em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O cantor faria um show na cidade. Segundo a assessoria do cantor, apesar do susto, houve apenas o registro de ferimentos leves. Todos foram atendidos pelo resgate. Os bombeiros estiveram no local e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Uma colisão entre um caminhão e um ônibus da aviação I9 acabou deixando uma pessoa morta na BR-452 em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão acabou morrendo no local. Agentes da PRF informaram que ele invadiu a pista contrária, batendo em cheio no ônibus. O motorista do coletivo estava preso nas ferragens e, felizmente, foi socorrido pelos bombeiros. No Rio de Janeiro, um ônibus da Calife Turismo sofreu um acidente na RJ 125, em Miguel Pereira, no sul do estado. O motorista ficou gravemente ferido e foi internado com uma fratura no pé. Outros 21 passageiros também ficaram feridos. A Polícia Civil abriu uma investigação. Isso porque o acidente pode ter acontecido após o ônibus deslizar na pista devido a um vazamento de óleo. As pessoas que estavam no hospital já receberam alta. Em Barra do Piraí, um ônibus da aviação Santa Edviges pegou fogo na RJ 145. Esse veículo fazia a linha Maracanã-Boca do Mato. Segundo os bombeiros, o fogo se deu após uma pane elétrica no coletivo.
As chamas rapidamente destruíram o ônibus. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na capital, um caso para lá de inusitado. Bandidos roubaram as chaves de 2 ônibus urbanos em Santa Cruz, na Zona Oeste. Os veículos que tiveram equipamento furtado operavam a linha 388, Cesarão Candelária. Que coisa, hein? Que situação! Em São Paulo, um ônibus urbano foi depredado na região central, próximo da Cracolândia. O fato aconteceu após um tumulto na região, depois de uma intervenção da Polícia Militar. O clima ficou bastante tenso e um pedestre foi baleado na perna. A SP Trans informou que o ônibus foi abordado entre as avenidas Rio Branco e Duque de Caxias. Pessoas que estavam dentro do coletivo relataram que vidros foram estourados e o motorista foi ferido na cabeça. Uma farmácia também foi atingida e teve a vidraça quebrada. Um saqueamento de produtos foi feito em toda a região. Extintores de incêndio foram usados para dispersar os criminosos. Também na capital paulista, um motociclista morreu após bater contra um ônibus em Guaianazes. O caso aconteceu na rua Frei Antônio Fadiano. A SP Trans, em nota, disse que o ônibus da Pêssego Transportes fazia a linha 3738/10, Coab Juscelino, metrô Itaquera. O programa de redução de acidentes está agindo no caso. A Pêssego foi orientada a prestar apoio à família da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado. As causas vão ser investigadas. No Vale do Paraíba, um coletivo sem freio atingiu uma casa em Caçapava. O ônibus da empresa ABC trafegava pela Avenida Benedito Macedo Carvalho Filho, no bairro Jardim Panorama. O coletivo seguia pela linha 08, Tijuco Preto Panorama, com apenas um passageiro. O trecho era uma subida, e após notar uma pane, o motorista parou o ônibus e puxou o maneco. Ao ver o risco, o condutor pediu para que todos descessem. A Prefeitura de Caçapava informou que vai investigar esse caso. Um ônibus escolar tombou na BR-277 em São José dos Pinhais, no Paraná. Diversas crianças e uma adulta ficaram feridas. Segundo a PRF, o coletivo seguia no sentido litoral. Uma carreta bateu no ônibus, e esse foi o principal motivo para a fatalidade ter acontecido. Em Maringá, um ônibus metropolitano da Cidade Verde atingiu uma mulher de 26 anos na Avenida Carneiro Leão. A jovem seguia de patinete pela região e teria avançado a preferencial. Nas imagens de câmeras de segurança que você está vendo aí na tela, é possível ver a jovem passando pela rua em altíssima velocidade, bem no momento em que o sinal estava aberto para o ônibus. O coletivo fazia a linha Paissandu-Maringá via Trevo. Gabriela Paula Piaskovski Martins foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Metropolitano de Sarandi, mas infelizmente faleceu ontem no fim da tarde. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Essa é, sem dúvidas, com total certeza, uma das maiores fatalidades das estradas dos últimos tempos. No último sábado, aconteceu em Minas Gerais, pelo Campeonato Brasileiro, a partida entre Cruzeiro e Corinthians. O placar ficou 1-1. Na volta para casa, infelizmente um ônibus com torcedores do Corinthians, que voltava para São Paulo, sofreu um gravíssimo acidente na rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, na região metropolitana de BH. 7 pessoas perderam a vida e outros 27 ficaram feridos. O ônibus seguia ao todo com 43 pessoas. Os ocupantes do veículo eram da torcida organizada de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista informou que o coletivo ficou sem freios.
O ônibus bateu num barranco e tombou em seguida. A situação está sendo investigada pela Polícia Civil. Esse veículo pertence à empresa CFV Martins Transportes. Segundo a NTT, esse ônibus estava irregular. A agência informou que ele não possuía autorização para realizar viagens interestaduais. A NTT informou ainda que vai fornecer todas as informações possíveis sobre o caso às autoridades competentes. O tacógrafo do ônibus, que mede a velocidade do coletivo, estava vencido desde outubro de 2020 e não funcionava da maneira correta. Esse equipamento é fundamental na verificação da velocidade e nas paradas do veículo. Com ele quebrado ou vencido, dificulta e muito o trabalho da polícia nas investigações, principalmente nesse acidente, em saber a velocidade em que o ônibus estava no momento da colisão. As vítimas do caso são Alan Luiz Sampaio Aguiar, Andréu Nicolas Francisco, Hamilton Rogério dos Santos, José Antônio da Silva, Renan Wellington Barbosa, Rodrigo Lacerda de Barros e Vanderlei Rosielton Henrique Simão. Segundo reportagem da CNN, os corpos foram sepultados em Pindamonhangaba e Taubaté. É muito triste a gente dar uma notícia dessa aqui no canal. Não é nada fácil. É muito triste você pensar que essas pessoas foram apenas ver o time do coração jogar e terminaram a vida dessa maneira. É muito triste. Triste mesmo. Me choca o fato da ANTT falar das condições do veículo, sendo que as operações da agência de contingência a esses casos praticamente acabaram. Se houvesse mais fiscalização, menos acidentes como esse aconteceriam. Certamente o ônibus envolvido pode ser considerado clandestino, e se a agência tivesse pulso firme, casos como esse poderiam ser evitados. E aí fica aquela coisa, né? Um joga no colo do outro, já que a NTT vai falar que fiscalização é responsabilidade da PRF, e a PRF vai falar que isso é responsabilidade da agência. Culpados podem existir vários. O dono do ônibus certamente é o principal, por manter um veículo nessas condições. Quem alugou tem sua parcela de culpa, até porque sabia dos riscos que um ônibus desse poderia causar. O preço da passagem pode até ser barato, mas a vida custa muito mais caro. O motorista não pode ser considerado culpado de nada, até porque ele tentou salvar as vidas. E os passageiros, os torcedores, infelizmente, são apenas vítimas também. Que Deus conforte e abençoe as famílias e os amigos. Muito triste, muito complicado. E antes da gente encerrar, vamos ao nosso giro de notícias. A Aviação Paraty venceu a licitação do transporte coletivo urbano de Ibaté, no interior de São Paulo. A Paraty já opera na cidade há alguns anos e vai continuar por lá, através de um novo processo licitatório. No Guarujá, as obras do novo terminal urbano da cidade, na Vila Edna, começam em setembro. Em Santa Catarina, a licitação do transporte coletivo de Joinville ganhou um novo capítulo. Uma consulta pública foi aberta para a população opinar sobre o certame. Em Palmas, no Tocantins, a agência de transporte coletivo de Palmas rompeu o contrato com a empresa Book na locação de ônibus. A companhia não cumpriu o fornecimento de 40 coletivos para o sistema. Transporte em queda. O presidente da Abrat diz que preços das passagens de ônibus podem cair 15% com a reforma tributária. Por fim, a Marco Polo conquistou o prêmio Exportação ADBV 2023 em 2 categorias. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e, claro,
compartilhe. Amanhã, quinta, você assiste aqui no canal o Próxima Parada Documento, que destaca AMD, que fim levou a fabricante. E na sexta, um novo Jornal do Ônibus, mais leve, dinâmico e interativo, feito para você. Eu te espero, hein? Encerramos a edição de hoje com imagens de São Paulo. Uma boa noite e até amanhã. A gente se vê.